Conexão CNN. Está na hora do nosso Conexão CNN, que hoje encontra Leandro Rezende e também Yuri Pita. Tudo bem, Yuri? Bom dia. Bom dia, Nonato, Leandro. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Tudo bem aí, Leandro? Bom dia, Nonato, Yuri, Larissa, todo mundo que está com a gente aqui. Rapazes, ontem o que chamou a atenção foi aquele decreto que autorizava estudos sobre participação privada no Sistema Único de Saúde, o SUS, e que posteriormente foi revogado pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente, inclusive, numa informação obtida pela própria CNN, ele argumentou que a intenção era permitir que pacientes do SUS pudessem ser atendidos em hospitais particulares nas cidades em que os postos de saúde não conseguem atender a demanda, mas que isso seria custeado pelo governo federal. Ele disse que as pessoas não entenderam. E aí, vou começar contigo hoje, Leandro. Eu acho que se não entenderam é porque a comunicação falhou em algum momento, né? Mais uma vez, né? Mais uma vez o governo Bolsonaro voltando atrás aí de uma decisão que tinha dado horas antes, né? Isso não é a primeira vez que acontece no governo, parece que essa foi talvez ali uma tomada de decisão contrária, né? Um retorno à normalidade das coisas mais rápida do presidente Bolsonaro. A reação foi muito violenta nas redes sociais e a gente sabe que o governo federal, a atual composição do governo federal dá muita importância para as redes sociais. Ali no Twitter, a gente até comentou ontem na programação, os destaques ali na rede social eram todos ali, a hashtag defenda o SUS, muita gente saiu em defesa do SUS, muita gente importante, né? E aí eu vou falar de observação, além de políticos que naturalmente fariam isso, a gente teve pessoas do esporte fazendo isso, a gente teve cantoras, cantores, enfim, artistas, muita gente usando a hashtag defenda o SUS, justamente porque o governo não conseguiu explicar direito o que queria fazer ali com aquele decreto. O que as pessoas entenderam, a interpretação imediata ali foi de que abria a possibilidade da privatização do SUS e, como se viu, é uma coisa que afeta diretamente, importa muito para as pessoas, para o brasileiro de uma forma geral. O Sistema Único de Saúde do Brasil é referência, é talvez aí o grande legado da nossa Constituição de 1988, a criação do Sistema Único de Saúde é fundamental para o Brasil e para o nosso ouvinte que está nos ouvindo agora, eventualmente tem um plano de saúde e deve estar achando, olha, essa discussão não me importa tanto assim. Na verdade importa, porque o SUS está presente na vida de todos os brasileiros. Sem dúvida. Por mais que a gente não consiga observar ali diretamente indo no hospital público, mas, por exemplo, o SUS está na vigilância sanitária, enfim, o SUS está na nossa vida, né? Então, por isso que foi tão impactante essa decisão de ontem do presidente Bolsonaro. Sem contar, Leandro, Yuri, ouvintes, Larissa, que se você sofre um acidente, por exemplo, é atendido sem o seu hospital de imediato, é pelo SUS que você é atendido primeiramente, ainda que depois você possa ser transferido para um hospital particular ou algo do gênero, o primeiro atendimento normalmente é pelo SUS. Yuri, como é que você viu essa discussão toda? O Leandro chama atenção para a repercussão negativa que isso teve, principalmente nas redes sociais. E aí, a partir disso, o presidente voltou atrás, tomou a decisão de revogar esse decreto. Aí fica a impressão de que se não tivesse soado negativamente, ou se a gente não tivesse tido tanta manifestação contrária a essa possibilidade de estudo para algum tipo de privatização ou uma possibilidade de privatização, o governo não voltaria atrás, né, Yuri? Pois é, antes de tudo, Nonato, deixa eu me desculpar, esqueci de dar bom dia para Larissa. Bom dia, Larissa. Bom dia, bom dia. Quem falta contigo. Está perdoado. Então, Nonato, a gente tem que entender, acho que o melhor jeito de interpretar tudo o que aconteceu, não dá para, e isso vale para a reação nas redes sociais, para a forma como o governo se comportou, todo mundo reagiu com o fígado nessa história. Uhum. E o fígado não é o órgão mais racional do nosso corpo humano, né? E o que acontece? Quer dizer, o decreto, se for pegar ipsis literis, o que ele dizia, né, ao pé da letra, ele falava em estudos sobre parcerias com o setor privado para atenção básica. Quando o presidente Jair Bolsonaro disse que revogaria o decreto ontem à tarde, para o nosso repórter Leandro Magalhães, lá em Brasília, depois numa postagem nas redes sociais dele, ele falou essa justificativa que você trouxe para o nosso ouvinte, de que a intenção era com que as pessoas atendidas pelo SUS pudessem
recorrer a hospitais particulares caso não tivesse vaga na rede pública. Não é isso que está escrito no decreto. Pode até vir a ser que, depois dos estudos, isso pudesse ser uma política pública do governo, mas não é isso que estava escrito no decreto. Então, de duas uma, ou o governo não confia nem no que ele próprio escreve e não tem sequer a argumentação possível para estudar o assunto, ou a justificativa que o presidente Jair Bolsonaro usou para ir às redes sociais e explicar por que estava recuando, tampouco procede com a realidade. E aí, pegando de novo, pelo que está escrito no decreto e pelo que a gente ouviu na CNN, no Visão CNN, a secretária do Programa de Parcerias e Investimentos, Marta Seiler, deu uma entrevista para explicar, ainda defendendo o decreto, ela dizendo que se seguia em modelos que algumas cidades já adotaram, e vale lembrar, os postos de saúde são mantidos, são operados pelas prefeituras principalmente, mas que algumas capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, ela citou o exemplo de Belo Horizonte, que é mais recente, fizeram parcerias com o setor privado para postos de saúde. E aí, entrando no mérito da questão, há estudos que mostram que não há um ganho de eficiência tão importante nesse tipo de atendimento, na atenção básica, ao contrário do que acontece, por exemplo, em hospitais especializados, que aí sim você tem modelos de parcerias público-privadas e de organizações sociais que conseguem fazer uma gestão melhor do que o setor público nesse tipo de equipamento de saúde. Leandro, teve a nota que a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que o objetivo do decreto era abastecer o governo com informações também sobre as unidades. Você acredita que faltou informação realmente? Existe esse controle ou não? Pois é, Larissa, acho que vai muito do que o Yuri falou, né? Que no caso em tela, né, que a gente está discutindo, parece que nem o próprio governo sabia mais ou menos o que estava escrito no decreto, para onde queria caminhar com isso. A gente tem um ditado aqui no Rio de Janeiro, né? De vale o que está escrito. No governo Bolsonaro, às vezes, nem isso, né? A gente precisa realmente ter atenção aos discursos que se fazem em torno do que está escrito. Ontem também a gente teve uma entrevista do governador Cláudio Castro, ele falou com a gente no Visão CNN também, e ele disse o seguinte: olha, eu sou contra um modelo de organizações sociais. O que é organização social? Aqui no Rio de Janeiro eu acompanho esse tema muito de perto. Organização social são empresas, em geral sem fins lucrativos, que são contratadas pelo Estado para administrar unidades de saúde. Esse é um modelo que até algumas interpretações do decreto que eu li analistas, né, falando sobre isso, da área de saúde, parecia o seguinte: pelo decreto, olha, isso abre a possibilidade também do modelo de OS que existe no Rio de Janeiro, de organizações sociais, e para a administração federal, do SUS, incorporar isso a nível federal. Só que o problema de organizações sociais, Larissa, tem um problema, ele é um problema, na verdade, aqui no Rio de Janeiro. Não são uma, nem duas, nem três, são dezenas de investigações de pessoas que já foram presas por desvios nesses contratos de organizações sociais com o poder público. São contratos, em geral, mal fiscalizados e, na ponta, a população que precisa ser assistida por esses hospitais geridos por OS também acaba sofrendo demais. Estou dando exemplo aqui do Rio de Janeiro para também colocar um certo contraponto, uma certa visão também de que, olha, se entregar para iniciativa privada resolve. Aqui no Rio de Janeiro não aconteceu isso. O problema da saúde, perguntar para qualquer brasileiro, é o mais importante, ainda mais no ano de pandemia. Mas se a gente não discutir a gestão a fundo, de verdade, a gente vai continuar propondo essas velhas ou novas soluções que não vão resolver o problema da ponta, né? Que é quem precisa do serviço efetivamente. Só para a gente fechar, Yuri, acho que esse é um ponto importante que a Larissa e o Leandro trazem, e principalmente quando a gente fala na questão do fortalecimento. Até há pouco eu conversava com o ex-ministro José Gomes Temporão e a gente falava disso, da possibilidade de você fortalecer e até mesmo ampliar a ação do SUS, porque esses casos que o Yuri chama a atenção de desvios efetivamente ocorreram, e até recentemente, agora, nesse período de pandemia também. E um outro ponto é que a gente observou, por exemplo, que em alguns países desenvolvidos, os Estados Unidos talvez seja o caso mais clássico, a pessoa não tem esse acolhimento que se tem aqui no SUS. Então, acho que é hora da gente pensar em fortalecer e até ampliar a atuação do SUS, né? Sem dúvida, Nonato. Uma das grandes diferenças, eu me lembro que a gente
se preparando para a estreia da CNN ali em março, um pouco antes da estreia, a pandemia já começando a chegar, a preocupação com o coronavírus no Brasil também. Na época, estavam surgindo os primeiros casos no Brasil, e eu escrevi um texto justamente falando que o SUS era um dos nossos diferenciais para enfrentar a pandemia. Não tivéssemos o SUS, muito provavelmente o estrago que o coronavírus teria feito na sociedade brasileira teria sido maior, seja em termos de mais mortes, mais dificuldades de atendimento e, inclusive, mais dificuldades de monitoramento da pandemia no país. O Brasil tem uma expertise bastante grande de epidemias, com febre amarela, meningite, com outras doenças, que é fruto da existência do SUS, do Sistema Único de Saúde. A nossa capacidade de vacinação, a gente está discutindo tanto vacina, se vai ser utilizada ou não, qual vacina vai ser usada no país, mas o nosso programa de imunização, ele tem, ao longo da história, méritos. Eu sei que o Leandro levantou dados recentemente ali mostrando que este ano está com problemas, muito em função até da própria pandemia, mas temos expertise, todo esse conhecimento e apesar dos problemas na ponta, no atendimento ao cidadão, de vários problemas de fila, etc., mas existe um know-how, uma expertise de saúde pública muito forte por 30 anos, mais de 30 anos de história do SUS no Brasil. Então, fortalecer, manter o sistema com as suas capacidades e melhorar o que precisa ser melhorado é que deveria ser o ideal. A gente poderia pensar, antes de pensar nessas parcerias com o posto de saúde, parcerias privadas, deveria se universalizar o prontuário eletrônico dos pacientes do SUS. Isso é fundamental, inclusive para a informação poder ser mantida ao longo da vida da pessoa e ela ter o melhor atendimento ao longo de toda a sua vida e não depender da sorte se foi bem ou mal atendido conforme o profissional que o atendeu num caso de emergência. É isso. Yuri, obrigado. Até amanhã, hein? Obrigado, Nonato. Até amanhã. Um abraço aos ouvintes. Tchau, Leandro. Valeu, Nonato. Conexão CNN, Leandro Rezende e também Yuri Pita conosco nesta manhã de quinta-feira, discutindo esse decreto que foi posteriormente revogado pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a participação privada no SUS.